Perfeitamente, perfeitamente. Agora, você falou de um negócio que tem me chamado muito a atenção, Breno, que é o seguinte: você falou sobre o entendimento equivocado sobre a graça, né? E aí, irmãos e Brenão, por que eu falo sobre isso? Eu tenho ficado impressionado com a quantidade de pessoas que falam da palavra de Deus, têm uma vida eclesiástica, porém, os lábios não dizem a mesma coisa. Traduzindo, o cara está falando de Deus xingando. O cara vai falar de uma situação do dia a dia xingando. E a Bíblia diz que não é esse o caminho para eu ser cheio do Espírito Santo. E eu só posso ser usado por Deus através do Espírito Santo. Nem que seja uma visitação, mas assim, Deus usa o seu Espírito para fazer a vontade dele através de nós. Assim eu creio. Se você crê diferente, eu respeito, tá bom? Mas eu creio que Deus, ele usa o seu Espírito. Nem que seja uma visitação, porque você pode estar pensando assim, mas fulano não tem vida com Deus, não tem impacto nenhum com Deus, pelo contrário, mas foi usado por Deus. E o Espírito Santo visitou, beleza, Saul estava endemoniado, chegou na roda dos profetas e profetizou. E aí? Ele estava endemoniado, a Bíblia diz. Então, eu creio dessa forma, tá bom? Eu respeito se você pensa diferente. Mas, o que eu quero te dizer é o seguinte, aí eu não abordo essas pessoas para falar assim, pô, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, né? Você tem uma vida com Deus, você concorda com o que a Bíblia diz e você xinga. Porque a Bíblia nos ensina a não xingar, né? O xingamento é a palavra torpe, né? Ensina também a não fazer outras coisas, mas no que fala sobre xingamento é a palavra torpe. E a Bíblia diz também que para se encher do Espírito Santo, a gente tem que falar entre nós, né? O apóstolo Paulo traz esse ensinamento. Fala entre vós, com cânticos, hinos, salmos espirituais. Esse é o caminho para se encher do Espírito Santo. Aí, por que eu não falo com essas pessoas? Porque algumas vezes as pessoas já me disseram, outras, né? Isso é besteira. Eu vou te dar uma sugestão. Toda vez que você for justificar algo com essa resposta, isso é besteira, reveja. Não use essa resposta, não. Porque se você tem uma justificativa dizendo assim, isso aconteceu por causa disso, 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 ok, você tem um fato lógico. Se você não tem, no mínimo, você não quis submeter suas ações ao seu próprio julgamento. Então, quando alguém vier, não diz assim, isso é besteira. Não faça isso. Você pode estar perdendo a grande oportunidade. Tá ok? E a graça não é, entre aspas, né, um habeas corpus para os frutos da carne. Tá bom, irmãos? Não é. O fato da gente poder se arrepender, né, Breno? O fato da gente poder hoje, de ter acesso ao Santíssimo, né, o véu foi rasgado e temos acesso direto ao Pai 24 horas, acesso direto ao Pai 24 horas. Não é acesso pós-tropeço, não é acesso em situação de... Enfim, não é um acesso limitado às nossas fraquezas. É um acesso 24 horas ao Pai. Porque esses acidentes, eles já eram naturais pela natureza humana depois que fomos desconectados de Deus, lá em Adão. Vai falar algo, Brenão? Ô, meu pastor, eu quero sim. Olha só que coisa interessante, né, que o senhor está nos trazendo. Eu vou trazer sempre para mim, porque a palavra de Deus ela é primeiramente para a nossa vida, para mim. Queridos, o fato de eu estar na escola bíblica, na escola bíblica aqui, né, conversando com vocês, não é garantia de que eu sou salvo.
Isso. Só pra... Isso é muito importante. O fato de eu Tamo falar em junto, viu? nome de Jesus não é Estamos juntos garantia que nisso eu aí. sou salvo. O fato de eu buscar ler a Bíblia e até demonstrar um certo conhecimento acadêmico sobre a Bíblia não é garantia nenhuma de que eu sou salvo. E isso não é comentário meu. Eu quero ler Ezequiel 36, verso 21 com vocês. Olha o que Deus diz. Mas eu poupei, repetindo Ezequiel, capítulo 36, versículo 21. Mas eu os poupei, falando que poupou Israel, por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios, para onde foi. Presta bem atenção nisso. Deus não poupou Israel porque Israel era santo. Deus não poupou Israel porque Israel estava fazendo a coisa certa. Deus julgou Israel, mas não destruiu completamente a nação, porque Deus associou o nome dele àquela nação de Israel. Então deixa eu dizer algo muito sério, muito sério. Eu posso escolher ser filho ou ser um pedaço de espelho sem vida. Presta bem atenção nisso. Ou eu vou ser um filho, ou eu vou ser um pedaço de espelho. Como assim? O pedaço de espelho ele pode até refletir quem é Cristo, refletir quem é Jesus, falar de Jesus, mas ele não tem vida. Um filho, ele assume a responsabilidade da família. Perfeito. É totalmente diferente eu ter a aparência de cristão e eu ter Cristo dentro de mim. O Cristo não é um Cristo apenas para me revestir com a minha roupa ou revestir com as minhas palavras, mas é um Cristo que primeiro reveste o meu coração. Breno, Claro, me permita. claro, Olha meu que pai. massa essa analogia que você trouxe. Essa semana ainda eu conversava com minha esposa sobre uma situação e a gente falava de uma pessoa. Dizia assim, rapaz, como essa pessoa é igual ao pai? Eu não coloquei o pai dela no espelho para dizer, ah, esse é filho de fulano, porque o nariz parece, porque o olho parece, porque o jeito de andar parece. Eu vi a pessoa e lembrei do pai. Olha só. E o senhor vê, meu pastor Guilherme, que isso é muito sério. No Ezequiel 36, verso 22, Deus continua assim, ó. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vocês que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações por onde foram. Olha, Deus está preocupado, querido, porque Deus não quer a nossa santidade somente para a gente. Sermos imagem e semelhança de Deus vai tocar todo o mundo. Você é responsável pelo que você faz. Porque quando você é filho, você está dentro da fazenda do pai, está dentro do negócio do pai. E o negócio do pai é toda a humanidade. O negócio do pai não é somente se o que você falou ou deixou de falar, não é somente a sua vida. O negócio de Deus é toda a humanidade. Deus criou a humanidade, Deus não criou somente você. Deus continua, e eu santificarei o meu grande nome que foi profanado entre os gentios, entre os que não são de Israel, o qual vocês profanaram no meio deles. E os gentios saberão que eu sou o Senhor quando eu for santificado aos olhos deles. E eu tomarei vocês do exílio, Israel, vou fazer vocês voltarem, vos congregarei de todas as terras e vos trarei para a vossa terra. Então presta bem atenção. Vai parecer que Israel está sendo muito abençoado, mas não é pela força de caráter de Israel. Isso não quer dizer que Israel não vai ser julgado e nem foi julgado. Eu Exato. não, eu não quero, meu pastor Guilherme, ser participante de uma escola bíblica e não ser salvo e perder a salvação em Cristo Jesus. E eu sei do que eu estou falando, irmãos. Não acho Uhum. que é porque eu estou falando aqui que eu estou salvo. A salvação é diária. Eu sei que o meu comportamento com a minha esposa fala da minha salvação. O meu comportamento com meu filho fala da minha salvação. O quanto eu realmente confio a minha vida a Deus fala da minha salvação. Aquilo que você não vê da minha vida fala da minha salvação. Aquilo que apenas o secreto de Deus vê fala da minha salvação. Então eu dou contas da minha vida ao Senhor. E a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não acredite, a gente não vai poder chegar para Deus e dizer assim, Senhor, eu curei enfermos. Eu não vou poder falar para Deus o que eu fiz, porque Deus já sabe. Não são as pessoas ao meu redor que vão me dar um atestado de salvação.
mas é o Espírito Santo dentro de mim que vai dizer: este é meu filho amado em quem me comprazo. Ô filho, você está fazendo certo. Ô filho, você está sofrendo, mas é por amor ao meu nome, eu estou com você. Não Exato. troque o relacionamento humano com aquilo que somente Deus pode dar para a gente. E você está vendo aqui Ezequiel 36, Deus falando com o povo dele, de que ele abençoa o povo dele por amor do seu nome. Então, se você atende pelo nome de cristão, note que você pode estar sendo abençoado, não necessariamente porque você está salvo, ou porque você vive uma vida digna e uma vida que Deus gostaria que você vivesse. Há um julgamento para nós. Deus Perfeito. dizendo: eu quero que você viva corretamente, mas eu não vou deixar a obra que eu tenho para toda a humanidade ser destruída por causa da sua falta de responsabilidade. E, Brenão, aqui entra, aí eu retomo o que eu estava falando lá, sobre a questão do juízo de Deus, e eu deixei uma brechinha dizendo assim, que eu ia falar de outro fato, outra situação, né, para a gente entrar em um outro ponto relativo ao juízo de Deus, que trata-se da onisciência, onisciência de Deus. Ou seja, nós precisamos acreditar que o que Deus fala é verdade e que acreditar que Deus é o criador de todas as coisas. Por quê? Porque se a gente não acreditar nisso, nós vamos começar a entender que tem coisas que nós podemos dar um jeito e fazer acontecer. Nós vamos começar a entender que tem coisas que não estão nas mãos de Deus. E tudo está. Tem situações que nós escolhemos um caminho afastado dele e trará consequências. Agora precisamos lembrar a todo instante o que você acabou de ler, Breno, em Ezequiel 36, que Deus disse: eu sou o primeiro a zelar pelo meu nome. Eu tenho um nome a zelar. E como Deus é exemplo para nós em tudo, ele tem que ser um exemplo também de como zela por um nome. Para te trazer paz no coração, meu amigo, eu quero te dizer o seguinte: eu estava refletindo outro dia, eu e minhas reflexões, né? E eu pensando assim, Breno, rapaz, a gente come algo quente e ao mesmo tempo coloca algo gelado ou frio na boca. E no nosso linguajar aqui, né, no baianês, o dente não estopora. Que a gente fala do ferro, né? O ferro bota no quente e no frio, principalmente churrasqueira. Eu gosto de fazer churrasco. As churrasqueiras tem umas que são material de baixa qualidade, e se você ficar, depois de terminar de usar ela, lavar logo, né, e dar aquele choque térmico, um tempinho o ferro ali fundido, né, a chapa, vamos dizer assim, a chapa estopora, que é estoura toda. O dente da gente passa um século e isso não acontece. Aí, ou melhor, o que sobra é dente e osso. Que dente também é osso, tá bom, queridos? Então só sobra a caveira e os dentes que sobraram, né? Mas enfim, aí eu fiquei pensando, rapaz, Deus já criou a gente sabendo que a gente ia criar o fogo e criar algo que refrigerasse, né? Criando gelo. Rapaz, que Deus é esse? Aí eu comecei a pensar, o dente ainda é algo duro, é osso, ok. Mas Deus criou o ser humano de modo que ele esteja de manhã em um lugar que esteja fazendo -10, aí ele pega um avião, ó, Deus já sabia que o homem ia criar o avião, aí ele pega um avião e depois de 3, 4 horas ele está num lugar que pode estar 20, 25, 30 graus, e esse ser humano não morre, a vida dele continua. Eu falei, rapaz, aí ainda pensei mais, não só isso, eu posso estar aqui em Salvador ou até, vamos colocar um lugar mais quente, né? Feira de Santana em diante ali, onde eu posso estar a 30 graus. E Deus já sabia que o homem ia inventar o ar-condicionado
e todo o isolamento de ambiente. E aí o homem que sai de um lugar seco a 30 graus, ele pode entrar em outro lugar úmido a 20. No mesmo instante, ele só abre uma porta e passa. E esse homem continua vivo e nada lhe acontece. Olha só, queridos, o nível da presciência de Deus. Ele criou o nosso corpo com a capacidade de absorver todas essas demandas. Ao mesmo tempo que a gente está aqui, pode estar com a nossa esposa, falando de amor, se apaixonando, isso é maravilhoso e é necessário. A gente toma um susto e está pronto para reagir e fugir da morte. E o nosso corpo continua respondendo e nós continuamos vivendo. Isso fala da presciência de Deus. Ele criou o nosso corpo, já sabendo que a gente vai inventar coisas que a gente nem sabe que vai inventar. Gente, confie em Deus. Confie na palavra de Deus. Queira para você o juízo de Deus. Aleluia. Que é bom. Aleluia. Que é bom. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Agora a gente precisa seguir o que está sendo colocado por Deus, as regras. E aquilo que a gente não conseguiu seguir, tropeçamos. Vamos nos arrepender. Vamos nos arrepender. Não à toa, não sei, Brenão, não estou computando aqui, mas eu acho que a gente vai deixar o capítulo 37 para o próximo episódio. E a gente vai parar aqui no 36. Sinto que você tem algo de Deus aí para trazer para nós, mas eu quero convocar vocês, irmãos, para se alegrarem pelo juízo de Deus. Porque nós somos filhos e os filhos têm que se alegrar com a decisão dos pais. O juízo de Deus é uma decisão, queridos. É uma decisão. É muito simples. E Deus vai fazer juízo. Agora a gente tem a opção de estar dentro, de estar na parte da moeda que alegra o coração dele, ou a parte da moeda que não alegra. Mas a decisão acontecerá, independente da minha vontade ou da sua. Uma bênção, né, gente? A palavra de Deus sempre nos surpreende e faz a gente aprender mais e mais de quem é Deus. Vamos dar uma paradinha agora, eu já aconselho você a estudar, a meditar em todo o capítulo e no próximo episódio a gente continua comentando e discutindo e falando daquilo que Deus revelou a cada um de nós, tá bom? Um grande abraço e não deixe de meditar na palavra de Deus e conhecer as maravilhas que Ele separou para você. Até o próximo episódio!